Tem que ser a palavra de Deus para o dia, né? Nós vamos ler as Escrituras em Gênesis, capítulo 11. Um pouquinho longa a leitura. E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. Os irmãos não esquecem de orar pelo irmão João Gabriel. Ele sofreu uma queda segunda-feira. A vizinha dele me ligou hoje. O irmão João já está chegando quase nos seus 100 anos, né? 90, mais 94, né? 95, 95? 96 anos. E ele ainda vem aos cultos. E então não esqueça de orar por ele e também pela irmã Inês de problema de coluna, né? E pela Lídia, problema de gripe, garganta, bronquite alérgica. E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam vale na terra de Sinai e habitaram ali. E disseram uns aos outros: eia, façamos tijolos, e queimemo-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. E disseram: eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre, cujo cume toque nos céus, e façamos-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua, e isto é o que começam a fazer. E agora não haverá restrição para tudo que eles intentarem fazer. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Por isso se chamou o seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. Pai Celestial, abençoa, Senhor, teus filhos aqui presente através da internet, através de sua palavra. Venha falar conosco,
nos dê aquela porção que a nossa alma necessita. Pai, abençoa cada coração, Senhor. Perdoa os nossos pecados, nossas faltas e falhas. Nos ajuda, ó Deus, a cada dia a receber esse Espírito Santo, este amor divino em nossos corações. Senhor, e abençoa o teu povo, Pai, teus filhos e filhas, nos ajuda nesta hora que precisamos ouvir uma mensagem que produz a fé arrebatadora, a fé de rapto. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Poder sentar, irmãos. Quando nós lemos Gênesis capítulo 11, tem 32 versículos, né? 11º capítulo da Bíblia. Aqui nós encontramos o começo da Babilônia. O irmão Brana diz que Babilônia é mencionado 3 vezes na Bíblia. Aliás, ela está, não é mencionada, é mencionado várias vezes. Ela está em Gênesis, no começo da Bíblia, ela está no meio da Bíblia e ela está no fim da Bíblia, Babilônia. Nós vemos que essa confusão começa aqui, nós vemos essa confusão no meio da Bíblia, nós vemos essa confusão no fim da Bíblia. Agora nós estamos aqui em Apocalipse, e nós encontramos ela também em Apocalipse. Porque Babilônia quer dizer confusão. E nós vemos o irmão Brana falando sobre Babilônia, Torre de Babel, ele fala sobre Babilônia. É uma tremenda mensagem, né? Quando Satanás quis realmente fazer uma cidade de acordo com a cidade do céu, de acordo com o jardim de Deus, o rio passando no meio da cidade, tudo aquilo. Você pega o CD do irmão Brana, escritura na parede e Torre de Babel, ele fala sobre isso aí. Escritura na parede é onde ele relata, traz aquela tremenda mensagem para nós que é de grande importância, né? Mas o nosso assunto está em cima disso aqui, confusão, né? Babilônia, confusão. O assunto certo mesmo, o correto, é confusão. O irmão Brana fala aqui na página 157 da era da igreja de Pérgamo, Babel é o nome original de Babilônia, significa confusão. Eu estava lendo isso aqui hoje pela manhã, né? Como tudo começou. Nós vemos que esses espíritos vêm migrando através dos milênios, através das eras, e eles têm chegado aqui, no final. Eles estavam no começo da Bíblia, vemos no meio da Bíblia, e vemos no fim. Quer dizer, eles estão em toda a Bíblia. A confusão. Deus disse, desçamos e confundamos. Já não foi Satanás que confundiu o povo, foi Deus. Deus desceu para confundir com línguas. Eles falavam apenas um idioma. Então todos podiam entender o idioma um do outro, né? Eles tinham a sua liderança. Então Deus desceu para confundir. No parágrafo 159, o irmão Brana fala sobre Satanás. Satanás é mentiroso e pai da mentira. E quando ele vem com alguma luz, ainda assim é mentira.
Se ele aparece com alguma verdade, é mentira. Ele é homicida. Olha aqui, diz o apóstolo João na sua primeira carta, no capítulo 3, verso 9 e 12 de 1 João: aquele que aborrece o seu irmão é homicida. E o homicida, ele não tem permanecente nele a vida eterna. Ele é descendente de Caim. Ele é semente da serpente. Ele odeia, aborreceu o irmão. Veja bem, se você aborrece o seu irmão, você não tem vida eterna. Porque a Escritura nos ensina a amar uns aos outros. Jesus disse: amai-vos uns aos outros assim como eu vos amei. Amor não é dar a cesta básica. Amor é dizer a verdade, é falar a verdade, é falar com amor, para ver se aquela pessoa se arrepende, para ver se ela dá meia volta, para ver se ela se humilha, para ver se retorna, para ver se conserta. Então você não aborrece o seu irmão. Quem aborrece o seu irmão é homicida. E homicida é filho de Satanás. E sua doutrina da Trindade tem destruído multidões e destruirá até que Jesus venha. Olha só, Trindade é Babilônia. Trindade é confusão. Três deuses distintos. Deus é uma trindade de atributos, de manifestações. Dualidade é Babilônia, é confusão. Você vai vendo o que é confusão. Desçamos e confundamos. Eles estavam fazendo uma coisa errada, então Deus teve que confundir eles. Deus teve que confundir com a dualidade. Deus teve que confundir com a trindade. Deus teve que confundir com a ressurreição isolada. E teve que descer entre eles para confundir. Babel, eles estavam tentando fazer uma torre que o seu topo tocasse nos céus. Você pensa que eles não faziam? Eles fizeram as torres gêmeas. E tem outros grandes edifícios no mundo. Você pensa que eles não faziam? Olha o ônibus espacial que se joga no espaço. Olha o que o homem tem feito. Fico meses no espaço. Submarinos. A internet. Veja só a mente do homem. Mas essa mente já estava querendo trabalhar naqueles dias. Se Deus não desse para confundir, quando Deus desceu, eles pararam a obra. Deus teve que barrá-lo, porque eles não queriam que o povo espalhasse, que povoasse a terra. Deus queria que povoasse. Agora, ele serviu o verdadeiro Deus antes da Torre de Babel. Ele serviu o único Deus. Veja bem que eles já vieram, como diz Salomão, o homem, ele é cheio de invenções. Tudo que nós temos aqui no Brasil sobre Maria, essa adoração pagã, isso veio lá de Babilônia, nasceu ali. Por isso Babel significa confusão. O nome da cidade era Confusão, o nome do lugar era Confusão. Agora nós vemos que esse espírito migrou para Pérgamo.
Pérgamo foi chamado de o trono de Satanás, o lugar onde Satanás habita, né? Ele morava ali. Agora vem migrando todos esses espíritos através das eras. E chegou na última era, chamada Era de Laodiceia, esses espíritos, trazendo confusão. Eles trouxeram a doutrina de Balaão para Pérgamo, a doutrina de Jezabel e balanismo, nicolaísmo para Tiatira. E agora, nos últimos dias, todos se acamparam, Apocalipse 18, em Laodiceia. Essa confusão, e nós não estamos mais na era de Laodiceia. A era terminou. A era acabou. Agora veja como Deus vem descendo lá em Babel, na construção da torre, e confundiu eles com a confusão de línguas. Ele diz: desçamos e confundamos. Um não entendia o outro. Diz o irmão Branco, não pedia tijolo, o outro não sabia. Talvez era até o pai dele. O outro pedia, trouxe essa massa, não entendia o que era. Seu martelo, ele também não entendia. Betume, ele também não entendia. Agora veja bem que foi uma confusão grande, né? Nós vemos que isso também aconteceu em Niceia. Também eles se confundiram em Niceia. Agora nós chegamos nos últimos dias. Todo mundo falava o mesmo idioma ali em Babel. O mesmo. Todos estavam felizes com aquele idioma. Então eles disseram: vamos fazer uma torre. De repente vem mais água aí e a gente aqui se salva. Tem mais chuva, tem mais dilúvio. O homem, a mente dele. E todos entendiam um ao outro. Agora Deus teve que descer. Nós pensamos na mensagem de Deus para esse dia. Deus desce novamente. E quando o Senhor desceu ali, ele esparramou o povo. Esparramou os filhos de Cão, de Jafé, de Sem. Esparramaram. Deus desce de novo quando parece que tudo está bem. Os encontros acontecendo nas regiões, já tinham até bispos de região, e tem ainda. Mesa sacerdotal. O Senhor teve que descer de novo. Outra torre sendo feita. Para o rapto. Para subir o céu. Desçamos. Vamos confundi-lo. Aí ele começa a falar: o cordeiro saiu do trono. O que ele falou? A era terminou. O que ele falou? Esse senhor deve estar louco. Sofreu um acidente, bateu a cabeça, está louco. Deus tem novo nome. Mas que língua é esta? Jesus Cristo é o mesmo. Deus não é Deus de confusão. Não. São Paulo diz, em
1 Coríntios 14, 33, que ele não é Deus de confusão, não. Mas ele te confunde. Desçamos e confundamos. E a igreja ficou em confusão. Pensa bem. Um teatro termina a luz, que confusão. Ninguém tem uma luz. Gritos. Gente correndo, caindo. É a escuridão. Uma pessoa perdida numa mata, sem ter um guia. Diz o irmão Branco que ele come até os próprios lábios. Enquanto você anda de dia é bom. Quero ver como você está andando de noite. Se houver tempinho, nós vamos ler algumas coisas aqui da mensagem do guia. Mas nós temos aqui a mensagem, a festa das trombetas. 58. Havia mistérios que ainda estavam ocultos? Pergunta, Apocalipse 10. Nós encontramos no final da mensagem do sétimo anjo que esses mistérios que tinham estado ocultos seriam revelados. Apocalipse 10, 1 a 7. Observe, a razão é porque não tinha havido profetas durante esta era. Veio Lutero, depois da sua morte denominado, veio Wesley, os pentecostais e assim sucessivamente. Não tinha profeta. Então se denominaram. Denominação é Babel. Denominação é confusão. A razão é porque não tinha havido profetas durante essa era. A Bíblia diz que Deus não faz coisa alguma até que Ele a revele a seus profetas, seus servos, os profetas. E a palavra do Senhor em todas as eras sempre vem aos profetas. Nunca um sistema, nunca um grupo. Deus nunca usou um grupo. Todas as vezes que algum grupo de pessoas se organizou, Deus o deixou e nunca retornou. No momento que eles se organizam, Deus os deixa. Examine a história e veja se isso é certo ou não. Nós já o fizemos. Ele nunca lida com um sistema ou com um grupo. Depois que se organiza, isso é contra Deus. Eles se organizaram em Babel. Eles estavam sob o domínio de um homem só. Eles não estavam debaixo da mensagem de um homem, mas sob o domínio de um homem. A diferença de você estar debaixo do domínio de um homem, isso é nicolaísmo. E você está seguindo a mensagem de um homem só. Porque Deus não lida com grupos. E Deus odeia o nicolaísmo, que é um homem dominando o outro. Esse não é o nosso caso, um homem nos dominar. Mas nós ouvimos a mensagem de um homem só. Porque Deus trabalha com um só. Deus nunca lidou, porque aí é Babel também. Porque em Babel tinha um homem governando outros homens. Era a Babilônia. Nós sabemos que todas essas coisas de nicolaísmo, jezabelismo, balanismo, sai de Babel. O domínio do homem sobre o outro, Salomão disse que isso aí é vergonhoso. Isso é horrível.
Quando um homem governa o outro, Deus não criou o homem, não formou ele para ser escravo, mas para ser livre. Nós somos livres. Mas nós vemos que a coisa correta é como diz o irmão Branham: os dois espíritos são parecidos. A verdade e o espiritismo, diz o irmão Branham, se separam por um fio de cabelo. E nessa hora que nós vivemos, é a mesma coisa daquele pai que levou o filho numa caçada, um menininho de 7 anos. Ele não levou o guia, não. Ele também não conhecia sobre selva, sobre mata. Ele sabia ir caçar. E o irmão Branham diz, ele viu os veados num quadro em cima das rochas. Ele diz, o veado não fica em cima das rochas. Quem fica em cima das rochas é as cabras. Eles ficam no baixo, procurando lugar para comer. Lá você encontra o gamo. Mas ele tinha visto aquilo em algumas revistas. Ele não consultou um guia. O problema da igreja é que ela não consulta o guia. Você pode ter o manual na mão, o mapa, a bússola, mas se alguém não te ensinar aquilo ali, você não sabe o que é norte, sul, leste, oeste. Agora, quando você conversa com o guia, o irmão Branham diz: você está perdido e você quer saber onde fica o norte, pega uma árvore lisa e vai passando sua mão até você encontrar a parte mais grossa daquela árvore. Ele disse: ali é a direção do norte. Você vai passando a mão. Ele foi guia, foi caçador, ele sabia. Porque o povo se perderam hoje sob os trovões, o novo nome. Quando estava dia também, estava bem. Mas escureceu. Ficou nublado de doutrinas erradas, de ismo, de credos. E quando Deus envia o guia, o mulo diz que tem o manual na mão, mas nem sabe ler. Que tem a bússola, mas ele não entende bússola, coisa nenhuma. Deus trabalha com o homem. O guia é aquele que conhece o caminho, é aquele que foi e voltou. Você vai com um mapa para dentro da selva, o mapa molha, extravia, perde a bússola. Você tem que ter um guia que a bússola está dentro dele, que o mapa está dentro dele, que sabe o que está falando, que é trovões, que é novo nome. Deus nunca, 76, Deus nunca lidou com mais de uma pessoa de cada vez. Cada vez, Ele nunca lidou com mais de uma pessoa. Ele nunca nem mesmo teve 2 profetas ao mesmo tempo. Deus pode tomar um homem em sua mão. Ele não lida com você, sua organização, ele lida com você. Agora
Agora o homem pensa que ele agora pode ir de agora em diante. Vai. Porque aquele pai botou o menino dele que estava frio, estava gelado, estava nevando. E ele colocou o menino dele sobre o seu peito. Mas não esquentou, não esfriou, o menino estava morto. O pai imprudente, o pastor imprudente, pregador imprudente, não quis pagar um pouquinho mais, levava um guia. Talvez o guia não tenha a sabedoria que você tem, não tem o dinheiro que você tem, só que ele conhece a mata, ele sabe entrar nela e sair. Ele entra de dia e sai de noite, entra de noite e sai de noite. Ele conhece. 7 selos é como uma mata, tem que ter um guia. Os 7 selos é Cristo, os 7 selos é Branham. E Branham não vai te guiar, não, porque ele é o livro, ele é os selos. Tem que ter alguém que sabe ler eles, que sabe te dizer como é que você acha o norte, o sul. Tem que ter aquele alguém de perto, tem que ter aquele CD ali. Temos aqui a mensagem. Cristo é revelado em sua própria palavra, 38. Não, mensagem julgamento primeiro. Você nota essa mensagem aqui, julgamento 149. Vou ler o 148. E Josué quer que vocês saibam que houve um homem ali que queria fazer a organização com eles. Seu nome era Datã, e ele e Corá. E eles se levantaram e disseram: há homens mais santos que vós? Deus nunca trata com grupos. Mas Coré levantou ali e disse: não, tem mais homem aqui, tem mais pregador aqui, santo também. Deus vai tratar com a gente. Olha o fim deles. Deus nunca trata com grupos. Nós vemos que quando Deus começou no rádio em 1970, aí começou a levantar também um grupo da ressurreição isolada. Eles foram se juntando, juntaram com Brasília, juntaram com Campinas, juntaram com Phoenix, juntaram com Caxias, vieram se juntando. De repente, hoje eles já são um grupo grande. O grupo já estão se juntando já estão se juntando com o Norte, já estão se juntando com São Paulo, já estão postando as pregações dos outros que são contra no seu Facebook, já estão fazendo a evangelização deles. Babel. Deus tinha que confundir mesmo. Deus nunca trata com grupos. E agora a mensagem, não, a mensagem é de Brana. Não é de Brana coisa nenhuma. A mensagem é de vocês aí.
unidade, com amor. Ele tem. O ministério da esposa é diferente. Não semeia ódio, não semeia contenda. A pirâmide da esposa é diferente. Ela não é a pirâmide de Provérbios 6, 16 a 18, que é coroada com a semeadura da contenda. Não, a pirâmide da esposa, ela é coroada com divino amor, que é o Espírito Santo. Deus nunca trata com grupos. São indivíduos. Ele não pode mudar. O que Deus faz a primeira vez, Ele tem sempre de manter essa mesma coisa. 149 é um julgamento. Depois da pregação dos selos, você sabe que a América não entendeu os selos. O que a América enviou para nós não foi os 7 selos revelados. Nos enviou livros. Pregadores vieram pregando para nós o retorno de William Branham. Eles não entenderam nada disto. Você escutava um, falava uma coisa, escutava outro, aí é Babel. Ó, traz o tijolo, trazia o ferro. Traz madeira, trazia prego. Não está assim hoje? A mensagem do seu irmão Branham. Mas você escutou o irmão Branham durante 40 anos, não viu nada. Leu todas as mensagens, não viu nada. Os homens que andaram com o irmão Branham ouviram o irmão Branham desde Cristo de 1950 e até hoje não viram nada. Estão perdidos nos selos. Se perderam dentro dos selos, tem que ter um guia para tirá-lo. Tem que ter um guia para dizer não de 738. Tem que haver um guia para dizer não, está ali no primeiro selo. O cordeiro tem que sair do trono para revelar os selos. Está no 4 selo 97. O último eleito entrou para que a coisa fosse revelada. Está no primeiro selo, 283, que ele desceu à morte, o inferno, e subiu com um novo nome. E nós lemos isso aí, lemos esse manual, e fomos virando essa bússola, virando, e não sabia norte, nem sul, nem leste, nem oeste, até que o guia disse lá o 738. É primeiro selo, é 4 selo, é perto das trombetas, é isso e aquilo. Aí nos tirou da confusão, sai dela, povo meu! Não é glorioso? Deus nunca trata com grupos. São indivíduos. Ele não pode mudar. É indivíduo. Foi indivíduo no dia de Branham. O céu foi revelado. Branham já não está no ministério evangelista mais, de profeta, de Deus mesmo. Os selos em cassete, os selos em livro, ninguém entendia nada. Agora, Deus não pode mudar. 149. Ele não trata com grupos. Se tratasse, ia tratar com Goiânia, o maior grupo. Foi o que começou com o indivíduo. Depois virou em grupo. Mensagem, o mundo caiu nos pedaços outra vez. Deus colocou no armário. É isso
Deus trata com o indivíduo. Que é com um grupo? Lá o CE 38 diz, não, é Esmirna. Ou não, mas perde as trombetas. Você não viu na Torre de Babel? Um dizia um parágrafo, outro dizia outro, outro dizia outro, outro dizia outro, que confusão! Agora, quando é um, é diferente. Brana veio, ninguém falou sobre ele, a não ser essa escritura. E a esposa abriu a escritura, caiu, antes dela casar, em Mamede, caiu em Malaquias 4. Ele falou sobre isso. E ele vinha nos mostrando, Lucas 17, Apocalipse 10, 1 a 7, Malaquias 4, ele estava falando sobre o seu ministério. Aí perguntaram, e a noiva de Cristo terá um ministério antes do rapto? Ele disse, seguro. Ela terá apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. Esta é a noiva, é o ministério da hora. Mas tem que ter um para falar. Para todos esses ministérios, e dizer lá no CE 38, nós aqui com mais de 300 pastores nessa nação, ninguém sabia disso. Agora você quer me dizer que Nova York sabia disso? Não sabia! Você já viu a interpretação dele dos trovões? Estatura do varão perfeito. Quer me dizer que a África sabia disso também? Não sabia não! Nem a Índia! Eles não souberam sair da mata dos selos. Mas a gente está vendo algumas pessoas querendo, quase saindo. Quase saindo, mas está voltando a humildade. Está voltando a humildade porque eles estão quase saindo, estão perdidos, mas está quase lá fora. Já sabe que o Cordeiro saiu do trono, que a era terminou, que o último eleito já entrou, que o sétimo selo é Brana. E alguns já sabem até um novo nome. Mas aí tem o testezinho da palavra. Deus não lida com o grupo. E ainda um está dizendo, não. Aí você chegou numa bifurcação aí na saída. Será que é a esquerda? Será que é a direita? Para onde a gente vai aqui agora? Aí vem um e diz, não, é a esquerda. Outro, não, acho que é a direita. Gente, fala com o guia, pega o CD do guia. O guia sabe. Aí quando o guia diz que é a direita, aí hoje você diz assim, não, mas eu já sabia. O que você sabia coisa nenhuma? Se você soubesse, você não ficava 40 anos aí, confuso. Deus não trata com grupos, são indivíduos. Ele não pode mudar. O irmão José Brana, na gravação da Voz de Deus, ele não aceita ideia de ninguém, não. Deus levantou ele para imprimir as mensagens, para gravar. Deus levantou ele. Então ele tem a direção de Deus, ele não aceita, não. Ele diz, tal mensagem, vamos traduzir, acabou, vamos mandar para o Brasil, mandar para lá, para cá. É ele é um só na voz de Deus. Os demais estão sujeitos a ele. Ou não é assim? Claro que é assim. Agora na esposa, Deus tem que ser o guia, o Espírito Santo. Flutuando. Alguém diz, a mensagem do homem só é o Espírito Santo. Flutuando aí.
ele tem que estar em carne. Agora não vem dizer que está em você, não, porque você não... 40 anos você não achou a saída. Não, ele usa qualquer um de nós, mas em 40 anos você não sabe não ser 38. E coisas mais que vai vir que você vai ficar confuso. Então o irmão Branham tinha que se sujeitar quando ele ia na mata àquele índio que não sabia dirigir, que nunca tinha andado de avião, que nunca tinha botado calçado nos pés, mas conhecia a mata. De repente você tem mais dinheiro, você se veste melhor, tem igreja maior, mas o guia que Deus tem levantado conhece os céus, o que você não conhece. Sabe sair quando chega naquela bifurcação. O brabo é que você chega ali que tem várias saídas e você precisa só de uma. Porque de repente você entra numa, você volta para o mesmo lugar que você estava. É assim que acontece com quem se perde. Né? Não tem gente voltando ao pentecostalismo. Já estão fazendo fila de oração e ungindo o povo e tudo. Já estão voltando atrás. Não estão contra a cura, não. A cura agora é pela palavra. Terceira puxada, mande uma palavra. Você não deve duvidar. Mas tem gente que acha, não, agora a mensagem do homem só é Bruno, eu vou por ali. Aí você vai cair lá no pentecostalismo de novo. Ou no mundanismo, algum lugar você vai chegar. Você vai ficar perdido dentro dos selos. E dentro dos selos estão os obreiros da maldade dos selos. Primeiro selo, 76. Aí então esses guias aí, ó. Então esses conselheiros maus, conselho de Aitofel, levou Salomão a Absalão. Aliás, era uma batalha sem retorno. Por conselho dele, Deus mudou. O irmão Neville, antes de partir desta vida, ele profetizou e disse que as pessoas nos últimos dias iam ser atacadas com espírito de loucura. Pastores com espírito de loucura. É o que aconteceu com aquele homem. Levou o menininho e não levou o guia. Você leva a sua igreja e não leva o guia. Vai errar o rato. Vai errar a porta. Já falei aqui. Vou te dar o parágrafo do guia. Nós não temos tempo de ler tudo, mas já contei sobre o pai. Esse é o problema com os cristãos hoje. Eles esperam até que caiam as trevas. Então você descobre que foi deixado sem um guia. O guia. Ora, você já viu um homem que esteve perdido? Alguém que já teve a experiência de encontrar alguém perdido? É a coisa mais lamentável já vista. Quando o homem se perde, ele fica selvagem. Começa a semear contenda entre irmãos. Você já encontra o irmão, ele já te olha meio diferente, né? Então, ele já quer escapar de você, você já tem um compromisso. Ele não sabe o que está fazendo. Nós apanhamos um homem fora, um rapaz, ele estava perdido na floresta. E ele foi ensinado. Ele era um fazendeiro. Mas ele estava no território errado e ele se perdeu, voltou. E quando eles o encontraram 3 dias mais tarde, ele estava correndo como um animal selvagem, gritando mais alto de sua voz, seus lábios estavam todos comidos. E ele jogou fora a sua arma e não sabia o que fazer. Aí joga a Bíblia fora, a mensagem, joga tudo. Fica selvagem. E quando seu próprio irmão, eles tiveram que apanhá-lo e amarrá-lo.
Aí tinha que amarrar o homem. Ficou selvagem. Quando seu próprio irmão chegou até ele, ele lutou com ele como um animal. Tentou mordê-lo. Ele não sabia onde estava. Por quê? Quando a pessoa sai da verdade, é como o cão voltar ao vômito. Ele vai comer todos os vômitos. Mas quem quer vomitou, ele come. É como a porca que volta ao seu espojador de lama. Fica selvagem. Ele estava perdido. E quando o homem está perdido, ele está em um estado de confusão. Está perdido. E ele não sabe que está nesse estado. Porque ele, estando perdido, traz essa agitação sobre si. E ele não sabe onde está e como ele está agindo. Ele nem sabe como ele está agindo. Da mesma forma acontece quando o homem está perdido de Deus. Ele fará coisas que ele comumente não faria. Ele fará coisas que estão além dos pensamentos humanos fazer. Um homem perdido de Deus, uma igreja perdida de Deus, uma igreja que se afastou de Deus, se afastou dos princípios da Bíblia de Deus, fará coisas que às vezes você não esperaria encontrar na igreja do Deus vivo. E ele ajunta dinheiro em bancas de jogo, jogando loteria, jogo, qualquer coisa que pode fazer. Eles ensinarão qualquer coisa, deixe qualquer coisa passar, dão um tapinha nas costas do homem, que é o maior jogador da igreja, coisas assim, e eles deixam passar com isso. Isso é certo. Colocam no quadro de diáconos, que já foram casados 4 ou 5 vezes, apenas na sequência, isso passa despercebido, para viver de acordo com sua renda. Há somente um objetivo pelo qual você tem que encontrar. Este é sua obrigação para com Deus. Se firme e diga a verdade. Perdido. Um homem perdido está num estado de confusão. Ele é um homem louco. Na Torre de Babel, cada um tomou seu caminho. Quem falava aramaico, quem falava árabe, quem falava grego, tinha que andar com quem falava grego. Quem falava aramaico, tinha que andar com quem falava aramaico. Quem falava latim, tinha que andar com quem falava latim. Os pássaros da mesma plumagem voam juntos. É impossível uma pomba voar junto com um corvo. É impossível você ver uma ovelha no espojador de lama com um porco. Os porcos estão juntos, os patos estão juntos, as águias estão juntas, os leões estão juntos, os pássaros, os animais. A noiva, ela está voando com a palavra. Vamos ficar de pé. Pai Celestial, Deus Todo-Poderoso, no santo nome de Jesus Cristo, abençoa nossos preciosos e amados irmãos em toda parte. Os que estão aqui, ó Pai, ajuda-nos, ó Deus. Dê-nos a graça a reconhecer, Senhor, que esta é a Tua palavra, que é Jesus Cristo mesmo ontem, hoje e eternamente. Senhor, ajuda Teus filhos e nos dê a Tua graça. Encha-nos a cada dia com Teu Espírito Santo. Nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus assim vos abençoe.